agradeço. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Graça e paz. Não, para mim é de fato um privilégio. Não é nenhum peso, não é nenhum sacrifício, não envolve nada além daquilo que me enche de muita gratidão, por Deus me conceder esse privilégio de poder dividir, compartilhar a riqueza insondável da graça e daquilo que Deus nos tem revelado em Cristo Jesus. Isso para mim é um grande privilégio. Enquanto estávamos cantando, o nosso tema desse dia todo tem sido os Salmos. O tema desse final de semana tem sido sobre os nossos relacionamentos. Falamos sobre isso na sexta-noite, no sábado à noite, e hoje procuramos trabalhar a partir dos Salmos, porque eles nos ensinam a orar. Os Salmos tem sido reconhecido, todo o saltério, como o livro de oração do povo de Deus. É onde nós aprendemos a ser honestos conosco mesmos e com Deus. Oramos o Salmo 51, aprendendo a entrar em contato com a nossa culpa. Oramos o Salmo 139, entrando em contato com a nossa solidão. No culto anterior a esse, oramos o Salmo 42, entrando em contato com a nossa depressão, tristeza, abatimento. E agora à noite havia planejado o Salmo 103, como já foi lido, orando a gratidão, ou orando a brevidade da nossa existência. Mas enquanto cantávamos, eu pensei e resolvi mudar. E esse tema fica para uma outra oportunidade, mas olhando para a mesa e olhando para esse momento tão especial da Eucaristia e no culto que antecedeu a esse, para mim, é um dos momentos mais sublimes da nossa liturgia, o momento em que nós nos aproximamos da mesa. Eu queria, rapidamente, se os irmãos me permitem essa mudança súbita, convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, começando no verso 33. Até o verso 3 do capítulo 14. João 13, 33 ao 14, 3. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Deus bendito, ajuda-nos não só a compreender a Tua palavra, mas entrar e participar do mundo para dentro do qual ela nos convida. Que o Teu Espírito nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, claro, prosseguir pensando em termos de relacionamentos, mas eu gostaria de olhar nessa noite a partir dessa conversa derradeira de Jesus com seus discípulos, conhecido como o sermão de despedida, ou a conversa de despedida de Jesus com seus discípulos, com a seguinte pergunta em mente: o que significa para nós, para mim e para você, seguir a Jesus na sua ausência? O que significa para nós sermos discípulos e discípulas, seguidores de Jesus, nesse momento em que Ele não encontra-se presente entre nós? Pelo menos não da forma como esteve presente no primeiro século na Palestina com os seus primeiros discípulos, não da forma como um dia estará presente quando Ele voltar, mas nesse período em que nós vivemos a ausência de Jesus. O que é que significa manter esse relacionamento de discípulos e de seguidores na sua ausência? Essa é a conversa de Jesus com os seus discípulos. Jesus começa no capítulo 13 de João, quando entram em Jerusalém, e ali eles arrumam uma casa no centro de Jerusalém, vão para a parte superior dessa casa, e ali Jesus, na noite em que antecede a sua prisão e a sua paixão, ele tem essa última conversa com seus discípulos. Podemos imaginar a emoção, os sentimentos ali naquele cômodo. Podemos imaginar a tensão, os conflitos, os sentimentos confusos que certamente envolviam os discípulos depois de 3 anos convivendo com seu mestre, vendo-o realizar coisas extraordinárias, jamais vistas, ouvindo-o dizer as coisas que eles nunca imaginaram um dia ouvir. E agora eles encontram-se ali e Jesus começa de uma forma um tanto misteriosa a se despedir deles. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, dando a eles o exemplo de como o reino de Deus deve se estabelecer entre nós e como que nós devemos nos relacionar entre nós e com o mundo que encontra-se à nossa volta, Jesus celebra a ceia com seus discípulos e depois ele traz essas palavras derradeiras. E no capítulo 14 ele então traz a promessa do Espírito. No 14, no 15, no 16, 17, encontramos a sua oração e depois ele entra para a sua paixão, morte e a ressurreição. Mas nós encontramos aqui esse momento onde as emoções são intensas. Esse momento de despedida. Essas palavras, onde Jesus diz para os seus discípulos que ele irá embora, ele vai se ausentar.
E ele diz: para onde eu vou, vocês não poderão ir, não agora. Um outro dia, mas não agora. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos naquele momento? O reverendo Darrell Johnson, um grande pregador que eu admiro muito, ele me ajudou a ter uma luz sobre esse texto que eu nunca imaginei, e acredito que ele tem razão ao pensar e olhar para esse texto dessa forma, porque para ele esse texto encontra-se dentro do contexto de um casamento judaico. O casamento judaico nos tempos de Jesus tem alguma semelhança com o nosso casamento hoje, mas algumas diferenças que são importantíssimas. Quando o rapaz, o pretendente, queria então se desposar da sua noiva, da moça com quem ele pretendia casar, num certo dia, na companhia do seu melhor amigo, ele caminhava em direção à casa da moça. E ali, o pai dela vinha ao seu encontro. E depois de acertarem o dote, os termos do casamento, e nesse caso, era o jovem, ou a família do jovem quem pagava. Me desculpem as irmãs, mas naquele tempo, a noiva era literalmente comprada, essa era parte do ritual. Depois de terem acertado todos esses detalhes, o pai da noiva pegava um cálice de vinho e tomava, dava para o seu genro, ele tomava, e ali eles selavam os termos do casamento. Nesse momento, o casamento estava tecnicamente feito, embora não consumado. A partir daquele momento, a partir do momento em que o cálice era tomado pelo pai da moça e pelo jovem noivo, o casamento estava tecnicamente feito. A partir daquele momento, se ele ou ela viesse a morrer, o outro era considerado viúvo ou viúva. Ou se rompessem aquele compromisso, aquilo seria considerado um divórcio. Isso foi o que aconteceu com José e Maria. José e Maria estavam desposados. Na nossa linguagem, eles eram noivos. O casamento havia sido tecnicamente feito. Essa é uma diferença. Os acertos haviam sido feitos. Por isso que José ficou com receio de abandonar Maria, porque nesse caso seria um divórcio e ele teria, claro, que ir até o sacerdote e denunciar Maria de adultério. E não querendo difamá-la, ele viveu durante algum tempo a angústia de tentar preservá-la, quebrando inclusive um princípio legal. Mas nesse momento, Deus então o visita e explica para ele o que estava acontecendo, que ele não precisava abandoná-la, e ele se submete à vontade de Deus e aceita os propósitos divinos e preserva Maria como sua noiva. Era isso que acontecia. Depois de algum tempo, geralmente isso levava 11 meses, 12 meses, um ano, um pouco mais, um pouco menos, quando o noivo voltava para casa, depois daquele encontro com o pai da noiva, e ali, na propriedade da família, ele iria então construir os aposentos, a sua casa, um puxadinho, um cômodo, a sua morada para a sua futura esposa. Nesse período, enquanto ele construía, ela ficava aguardando, preparando o seu enxoval, se preparando para o casamento, para a consumação dele. E no dia em que aquilo estava pronto, num dia sem aviso prévio, sem anúncio,
ele agora na companhia de todos os seus amigos, no início da noite, todos eles com tochas nas mãos, andavam pelas ruas da cidade, da vila, e os meninos saíam nas portas das casas gritando: noivo chegou, noivo chegou, noivo chegou. E ali eles caminhavam até a direção da casa da noiva. Esse era o tempo em que ela se vestia para as bodas, e ele então, quando chegava, já não era o pai dela que vinha ao seu encontro, mas ela com as vestes nupciais, e ele então ali a tomava para si. E aí agora os dois, na companhia dos convidados do noivo e da noiva, voltavam em cânticos de festa e de alegria até a propriedade da família do noivo, e ali, depois de uma breve saudação, o noivo entrava com a noiva para os aposentos nupciais e o casamento era então consumado. Ela permanecia nos aposentos por 4 dias, enquanto ele permanecia com os convidados. No 4º dia, ela ia ao encontro dos convidados até o fim da festa, que durava 1 semana. É esse o cenário. Voltemos agora ao texto. Jesus reúne com seus discípulos, toma um cálice. E ao beber o cálice, Jesus está dizendo: o preço foi pago. O dote está pago. O casamento foi feito. Ele está celebrado, afirmado. Daqui para frente, não tem chance e nenhuma possibilidade de ruptura, de divórcio. Vocês são a minha noiva, eu sou o noivo. O preço foi pago. Vocês agora são meus, e eu agora sou de vocês. Nada, ninguém pode romper isso e desfazer isso. E aí Jesus diz: eu agora volto. Eu fiz um longo caminho da casa do meu pai até aqui. Me desposei de vocês. Agora eu volto para a casa do meu pai. Vou preparar o lugar de vocês. Vou construir a nossa morada. E quando ela estiver pronta, eu voltarei. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Vocês capturaram a imagem? O cenário é esse. Jesus fez essa longa viagem, veio até o nosso mundo, se desposou de nós, fez de nós a sua noiva amada, pagou o preço, um dote impagável, com a sua própria vida. Tomou o cálice e disse: a aliança está feita, o pacto está firmado, vocês são meus. O casamento ainda não foi consumado. Nós vivemos hoje entre o noivado e o casamento. Entre o casamento tecnicamente feito e o dia em que nós iremos habitar com Ele eternamente e as bodas serão então consumadas. A grande questão é como que nós vivemos entre o noivado e o casamento. Se nós mantemos essa imagem bem viva, se somos capazes de capturar essa imagem de maneira bem real em nós, nós podemos entender uma infinidade de verdades, de princípios fundamentais que nos ajudam a preservar esse relacionamento, porque é disso que se trata entre nós, a noiva,
e o noivo, entre os discípulos e o seu Senhor, entre as ovelhas e o seu pastor. Se eu tenho essa imagem bem clara diante de mim, a fidelidade, a lealdade se torna um princípio fundamental. Todos aqui que já viveram isso sabem o que isso significa. Os quase 12 meses entre o meu noivado e o meu casamento foi um período onde nunca, em toda a minha vida, eu me vi tão alegre em ser fiel àquela que seria minha esposa. A fidelidade não me foi um peso, não me foi um sofrimento, um sacrifício, uma luta. Não. Porque a expectativa de um dia tê-la para mim e ela me ter para ela, fazia com que tanto para mim quanto para ela, a fidelidade, a lealdade entre nós se transformasse na experiência mais prazerosa da nossa vida. O princípio que sustenta o nosso relacionamento com um noivo é a fidelidade de quem aguarda e espera o dia em que o casamento será consumado. Hoje, quando você tomar do cálice e comer do pão, você vai se lembrar de que Jesus um dia disse: vocês são meus, eu sou de vocês. Tomem do cálice. Lembrem-se de que o casamento está feito, a aliança foi firmada, não há possibilidade de divórcio, não há possibilidade de ruptura. Vocês serão eternamente meus. Portanto, seja fiel a Jesus, seja fiel aos mandamentos de Jesus, seja fiel às promessas de Jesus, seja leal ao chamado de Jesus. Ele foi preparar lugar, Ele volta e nos tomará para si mesmo, para que onde Ele se encontra, estejamos nós com Ele eternamente. Se nós temos essa imagem bem clara e se conseguimos capturá-la de maneira bem precisa, nós entenderemos o significado de santidade. Uma palavra às vezes tão confusa, tão cheia de moralismos, tão cheia de regrinhas que muitas vezes nos confundem, mas a santidade não é outra coisa senão o desejo de nós nos tornarmos cada vez mais belos, de nos adornarmos, de nos prepararmos para aquele grande encontro. A santidade não é outra coisa senão a forma como a nossa vida se enche de toda a sua beleza, de toda a sua formosura, de toda a sua grandeza. Porque o maior desejo daquele que foi capturado pelo amor do noivo, o maior desejo da noiva é poder se apresentar ao seu noivo bela. É isso que a santidade significa. É isso que os mandamentos de Deus e a palavra de Deus procuram fazer em nós, nos tornar pessoas cada vez mais verdadeiras, pessoas cada vez mais íntegras, pessoas cada vez mais completas, pessoas cada vez mais bonitas, pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo.
A santidade deixa de ser um peso, deixa de ser um fardo e passa a se tornar o desejo da alma de quem anseia encontrar com o seu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se essa imagem é clara para nós, nós entendemos com maior precisão o sentido de uma palavra tão confusa hoje, que é intimidade. Nós estamos nos preparando para o momento em que nos entregaremos completamente a Ele e Ele a nós. Vivemos esse momento de ausência. E esse momento nós nos alimentamos com as imagens do seu amor, com a compreensão da sua graça, com a lembrança das suas palavras, e nos tornamos cada vez mais íntimos e mais próximos dele, mas o grande desejo da nossa alma é o dia em que nós estaremos eternamente com ele, e já não veremos essas coisas como que num reflexo de um espelho, mas viveremos essa realidade em toda a sua plenitude. Como que o desejo de chegar o dia 1º de julho de 78 me consumia noite e dia, e me enchia de uma expectativa prazerosa, o que talvez seja uma das grandes deficiências nossas hoje, porque se temos essa imagem de forma bem clara diante de nós, nós viveremos a expectativa gloriosa, bendita, da volta do nosso Senhor. Ansiaremos, diremos todos os dias: Maranata, vem, 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 Senhor Jesus, porque esse é o desejo da alma, daquele que é tomado pelo amor de Jesus Cristo. Eu gostaria que nessa noite, ao nos aproximar dessa mesa, tivéssemos essa imagem bem clara diante de nós. Jesus um dia veio, e quando ele levantou esse cálice e tomou, ele comunicou com seus discípulos essa gloriosa verdade: a partir de hoje, vocês são meus, eternamente meus. Podemos às vezes nos esquecer dessa imagem, podemos às vezes achar que está demorando muito, mas isso não muda. O fato é, somos dele, pertencemos a ele. Ele é nosso e nós somos dele. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. E ele dizia que o seu maior desejo era ser achado nele, era conquistá-lo como ele também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele disse: o Senhor me conquistou, eu agora quero conquistá-lo. O Senhor se deu a mim, eu agora quero me dar a ti. O Senhor me tomou para si, eu agora quero tomá-lo para mim. É dentro desse pacto da aliança que o relacionamento mais importante nosso acontece. Essa é a mesa. Esse cálice que nós tomamos hoje é o preço que foi pago para sermos eternamente dele. Eu sou do meu amado
e o meu amado é meu. Bebam, bebam dele todos, e lembrem-se, esse é o preço que foi pago para sermos uma noiva fiel e leal, para sermos uma noiva adornada e preparada para o encontro do seu amado. Somos uma noiva que aguarda com grande expectativa e com desejo de antecipação o encontro com o seu amado. E um dia ele virá e nos tomará para si mesmo, para que onde ele se encontra agora, estejamos nós também. Esse é o cálice da nova aliança, bebam dele todos. Amém.